Ontem, Doctor Who completou 60 anos de existência e amanhã vai sair o especial de 60 anos e tal lá na Disney+. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui que serve basicamente como se fosse um guia pra quem tá afim de assistir a série e tá meio indeciso se vai ou não ver. Bora lá, bora rápido. Pra começar, a história da série ela é a seguinte. Há um tempão tinha um planeta chamado Gallifrey e nesse lugar surgiu uma raça chamada de Senhores do Tempo. E nessa raça tinha um cara chamado de Doutor, que ele não concordava com o jeito que aquela raça agia, então ele era mega rebelde, mega maluco e tal, e sempre dava problemas. Até que um dia ele fugiu com a neta dele, Susan, e foi parar lá na Terra e começou a viajar no tempo e tal. Até que eles acabam estacionando na Terra em 1963 e eles ficam por lá porque a Susan se matricula numa escola e ela acaba gostando da Terra. Daí os professores Ian e Bárbara, que dão aula pra Susan, acabam achando estranho que ela começou a desaparecer nas aulas, começou a agir estranho, que ela não parece uma menina normal. E eles vão até onde ela mora e descobrem que o doutor existe e acabam se envolvendo com eles dois e acabam viajando no espaço usando a TARDIS, que é a máquina do tempo do doutor e que o nome dela é uma sigla que significa tempo e dimensão relativos no espaço, só que em inglês. E daí pra frente essa fórmula se repete até hoje. Sempre tem o doutor com uma acompanhante, geralmente uma mulher, ou um grupo de acompanhantes que estão viajando tanto pelo tempo quanto pelo espaço na TARDIS, vivendo algumas aventuras. Um detalhe interessante dessa série é que tu pode começar ela por diversos pontos que às vezes não vai atrapalhar tanto. Tu não precisa começar do começo para poder entender tudo. Inclusive vai estar aí na tela alguns episódios que podem servir de introdução para a série e que se tu assistir a partir deles tu vai acabar gostando da série. A série ela tem um formato bastante episódico e geralmente um episódio não segue a cronologia do anterior. Tem claramente eventos que vão seguindo, tipo o doutor num episódio ele aprende uma coisa e no outro ele vai lembrar daquilo nos próximos episódios e tal. Só que não segue uma história fechada. Os episódios eles se concluem neles mesmos. Então daí tu assistir até saltilhados episódios e tal. É muito legal. E inclusive a série ela é dividida em dois pedaços. Tem um pedaço que nós chamamos de Classic Who, que ele vem lá de 1963 e vai até 1996 e conta a história do primeiro doutor até chegar no oitavo doutor. Depois acontece um evento gigantesco que eu não posso falar aqui porque senão seria um spoiler muito grande, que dividiu a série em duas, porque esse evento marcou tanto o doutor quanto também modificou todo o universo de Doctor Who, fazendo com que tudo mudasse de uma vez por todas. Então ali é como se fosse um reboot, só que continuando a mesma história, mantendo os mesmos personagens, o mesmo universo e tal. Essa segunda parte a gente costuma chamar de New Who, e ela conta a história desde o nono doutor até os doutores atuais, que acabou na 13ª, foi a última que a gente teve. Agora a gente vai ter os especiais de 60 anos que vão contar a história do 14º e depois vai ter a temporada que vai lançar na Disney+, que vai contar a história do 15º, que é feito pelo Ncuti Gatwa. Outro detalhe interessante é que a série ela tem vários doutores e vários companions também. Porque assim, sempre que o doutor morre, ele se regenera e troca de corpo. Então tu tem diversos doutores. Atualmente a gente tem 13 doutores enumerados. Tem o Valeyard, que é um vilão lá do Classic Who, que ele também é o doutor, só que do futuro alternativo. Tem o Doutor da Guerra, tem a Ruth e agora a gente vai ter o 14º e o 15º. Então tem vários doutores, tu pode acompanhar a história só de um deles se tu quiser, porque cada doutor tem o seu próprio arco narrativo, ele sempre tem começo, meio e fim. Sempre no momento em que um doutor novo nasce, tudo começa, ele tá se redescobrindo, ele tá se entendendo e é uma história nova, tudo vai se recomeçar. Aí ele vai lidando com o universo, usando tudo que ele já aprendeu anteriormente e também usando as características novas que ele tem, porque cada doutor resolve os problemas de uma forma diferente. E aí no final ele vai acabar uma hora ou outra morrendo e finalizando o arco dele, dando início para outro doutor. Cada doutor tem as suas próprias companions, que é como a gente chama as acompanhantes do doutor, que na maioria dos casos são femininas, tem alguns homens, só que é caso muito raro, e de vez em quando acaba tendo um time também, mais gente do que apenas esse doutor e um acompanhante. Eu assisti bem pouco do Classic Who, assisti apenas alguns arcos do primeiro doutor e um arco do quarto. E já o New Who eu assisti e reassisti várias vezes, então eu já conheço bastante de todos eles. O nono ele foi interpretado pelo Christopher Eccleston, porque eu não vou conseguir pronunciar, que é o cara que faz o Malekith do Thor 2. Ele é um cara totalmente atormentado pela parada que aconteceu, que gerou o reboot da série, que eu não vou dizer o que é, e por isso ele é totalmente maligno.
maligno. Só que a ligação dele com a Rose faz com que ele vá mudando aos poucos. E aí ele se torna um cara incrível lá pro fim da temporada. Ele é um dos doutores mais bacana. E geralmente as pessoas que começam por ele acabam achando ele ruim e só vão começar a gostar dele quando assistem o resto das outras temporadas dos outros doutores e entendem os motivos dele ser como ele era. O 10º doutor é interpretado pelo David Tennant e ele tá desde a 2ª temporada até a 4ª temporada. Ele é um cara totalmente emocionado, ele é um cara cheio de paixão, cheio de sentimentos, também cheio de ódio, um cara que fica dando pirueta, fica correndo pelos lugares, um cara que fica gritando, ele é mega maluco. E ele tem todo um arco narrativo bem interessante. Ele tem a ligação com a Rose, porque ele vai se reacostumando com ela, porque ele mudou de personalidade e continuou acompanhando ela. Aí ele acaba, no fim das contas, perdendo ela e ele acaba ficando frustrado, porque ela foi a primeira pessoa que ele acabou se apegando depois que aconteceu a parada que aconteceu lá no reboot. E aí, por conta disso, a próxima companion dele, que é a Martha Jones, ela acaba sendo escanteada por ele, porque ele não tá nem aí pra ela, ele ainda tá com a cabeça pensando na Rose, tanto que ele várias vezes compara a Martha com a Rose. E no fim ela acaba indo embora e tal, porque ele não dá valor pra ela. E depois, lá na 4ª temporada, ele acaba conhecendo a Dona Noble, e por conta do que ele fez com a Martha, ele acaba se arrependendo e ele vai tratar a Dona muito bem. É muito bacana a relação deles dois. E no fim das contas ele acaba perdendo todo mundo, e tem 5 episódios que ele tem sozinho, e são um episódio bastante triste, ele é bastante solitário e tal, e tem a cena bacana da regeneração dele do Eu Não Quero Morrer. O 11º, ele é feito pelo Matt Smith, ele é da 5ª até a 7ª temporada. Ele é muito bom, inclusive eu recomendo que as pessoas novas comecem pela temporada dele, porque a 11ª hora é um episódio incrível para introduzir a essa série. O arco dele é muito legal, às vezes que ele fica sem vontade de ser o doutor, que ele se arrepende das coisas, é muito mais interessante do que foi explorado anteriormente. Ele tem todo o rolê lá com a Amy, o Rory, a família Pond, com a River Song e também com a Clara. Tudo nesse doutor é muito interessante. Ele tem vários compêndios legais, várias histórias bacanas, ele tem um roteiro muito bem feito, ele é um personagem muito legal, ele parece muito ser alienígena e não tem nenhum traço humano, mas ao mesmo tempo ele tem muitos sentimentos, é muito legal. O 12º foi feito pelo Peter Capaldi, o Capaldão. As companions dele são a Clara, que fica da 8ª até a 9ª, e ela tem 3 episódios de despedida, tipo, ela morre em um episódio, no outro isso é trabalhado mais um pouco, e no 3º episódio é que isso é concluído. É muito legal esse negócio que eles têm, de trabalhar bastante de despedida. E a próxima companion dele vai ser a Bill Potts, que eles repetem a mesma fórmula também. Matam ela em um episódio e trabalham a morte dela só nos outros 2 episódios. Tem mais 2 episódios pra trabalhar a morte dela, isso é muito bacana. E ele também é um dos melhores doutores, ele tem uns discursos mega legais, os melhores discursos são do 11º doutor, tanto que a regeneração dele até hoje ainda é a mais bonita que tem, porque ele faz um discurso incrível. A 13ª foi interpretada pela Jodie Whittaker, nossa, eu não vou conseguir pronunciar esse nome. Ela aparece da 11ª até a 13ª temporada, e ela não troca de companion, o mesmo time segue ela nas 3 temporadas. Isso seria muito legal no passado, porque daria de desenvolver eles, imagina 3 temporadas só para um companion. Só que aqui foi extremamente mal executado. O produtor dessa temporada, que foi o Chris Chibnall, ele não sabe fazer Doctor Who. Deveriam ter dado essas temporadas aqui pro Steve Moffat ou pro Russell T. Davies, não sei, porque eles realmente fariam um negócio legal e não fariam uma porcaria como foi feito aqui. Os atores que interpretam os personagens aqui, eles são muito bons. O orçamento também tá bastante alto e as sacadas deles também são muito criativas, mas parece que o cara não soube executar. Essa doutora, ela tem uma personalidade muito semelhante com o do David Tennant. Ela é mega brincalhona, mega maluca, ela também é mega complexa, porque uma hora ela diz uma coisa, só que ela faz o oposto do que ela tá dizendo que ela acredita, e é mega estranho o jeito que ela age. Mas ela ainda é uma doutora bastante legal, o arco dela também é muito legal, o negócio da criança temporal é muito show, tudo é bastante interessante nessas temporadas aqui. E essa foi a última doutora que a gente teve. Agora é só esperar o que vai acontecer no especial de 60 anos, que teve o retorno do David Tennant, que era o 10º doutor e agora será o 14º. Foi a primeira vez que um ator de Doctor Who volta para fazer o papel do doutor, ele retorna, o doutor se regenerou em alguém que ele já foi antes, e depois é só esperar pra gente ver a série retornar no Disney+, com o Stuttgart sendo o 15º doutor, com a Millie Gibson sendo a Ruby, a nova companion.
Companion. Espero que seja legal, porque o Russell T. Davies tá de volta e ele foi o cara que guiou a série da primeira até a quarta temporada, então eu tô botando muita fé. Esse vídeo aqui ficou o mais simples possível, porque eu vou falar de detalhes mais importantes se eu fizer um vídeo futuro, se eu fizer uma parte 2. Espero que isso aqui tenha servido como um guia bem básico do básico do básico para quem quer realmente começar. E é isso, valeu, até a próxima.